Gravando, excelente. Pessoal, a aula de hoje é sobre expressões algébricas. Já se inscreve aí no canal se você não for inscrito e deixa o like aí no vídeo, tá? Então, a gente vai falar o que são expressões algébricas hoje. Então, aqui nós temos um polígono, uma figura desenhada, e as medidas dos lados dela estão aqui. X, Y, Z, M e N. São medidas que a gente não sabe, tá? Então, a gente atribui a elas letras para dizer que são valores, embora a gente não saiba, a gente pode fazer algumas operações com eles. Então, o perímetro, que é a soma de todos os lados, vai ser eu somar a medida desse lado x, com a medida desse lado y, com a medida desse lado z, com a medida desse lado n, com a medida desse lado n, que está aqui nessa expressão. Então, uma expressão matemática formada por números e letras, ou somente letras, é chamada de expressão algébrica. Logo, então, essa soma aqui, o perímetro dessa figura x mais y mais e mais n mais m mais m mais n, é uma expressão algébrica, porque ele é uma expressão, uma escrita formada de letras, certo? Mais alguns exemplos. Então, aqui a gente tem um campo de futebol em 4K a imagem. No campo de futebol abaixo são indicadas as seguintes medidas: o comprimento, C, e a largura dele, L. Tá? Não sabemos as medidas, pode ser 100 metros, pode ser 110, a gente não sabe. Mas a gente sabe que vai ter uma medida de comprimento, e a gente pode dizer que ela vai ser um C, e vai ter uma medida de largura, que a gente está chamando aqui de L. A área desse campo de futebol pode ser representada pela expressão algébrica. Lembrando, a área de um retângulo é um lado vezes o outro lado. Então, o lado que mede C vezes o lado que mede L. Tá? Um quintal tem a forma retangular, com uma área gramada em forma quadrada no seu interior. Então, essa parte cinza, sei lá que cor que é essa, marrom claro, sei lá, é um quintal, e a parte verde ali dentro é um gramado. Para determinar a área de piso desse quintal, então, vermelho. A área de piso, lógico, vai ser a área que vai estar nessa cor não identificada aqui. Podemos subtrair a área total do quintal menos a área do gramado. Então, faz de conta que não tem o gramado aqui. Faz de conta que é um retângulo só. A área total vai ser, de novo, um retângulo, um lado vezes o outro. A gente não sabe quanto medem os lados, mas a gente está chamando aqui de B e de C. Ou seja, essa área vai ser B vezes C, ou simplesmente BC. Quando a gente escreve direto assim duas letras, a gente já entende que tem uma multiplicação, então não precisa escrever o pontinho. A área do gramado é representada por A vezes A, é um quadrado, agora existindo o gramado aqui, ou A ao quadrado. Sempre lembrando, se eu tenho um número ao quadrado, por exemplo, 3 ao quadrado, significa que seria 3 vezes 3. Portanto, A vezes A eu posso escrever como A ao quadrado, que é a mesma coisa. Logo, então, a expressão algébrica que representa a área do piso é a área total do meu quintal, B vezes C, menos a área do gramado aqui, que eu não vou colocar piso no gramado, então menos A vezes A. Ou, numa forma menor, BC menos A ao quadrado. Tudo isso aqui são expressões algébricas, e percebam que as letras elas têm significados e elas terão valores numéricos. Quando eu souber quanto vai ser o lado do meu quintal, eu vou lá e troco o B pela largura do meu quintal, troco o C pela altura aqui do quintal, troco A pelo lado do gramado. Então, as letras são ferramentas que a gente tem para descrever quantidades que a gente não conhece ainda, mas que a gente pode vir a conhecer e depois trocar elas. Então, sempre que não soubermos do valor, por exemplo, nas dimensões do campo de futebol, a gente não sabia quanto era o comprimento nem quanto era a largura. Mas quisermos representá-los, iremos recorrer ao uso de letras. E essas letras são chamadas de incógnitas. São letras que a gente não sabe os valores. Essas letras servem, então, para expressar valores que nós não sabemos, mas que, se descobrirmos, ou ao descobrirmos,
podemos calcular o valor da expressão. Por exemplo, qual é a expressão algébrica que indica o quíntuplo de um número? Bom, nós não sabemos qual número que estamos referindo, estamos falando de um número qualquer. Então, a gente vai dar uma letra para ele, eu vou dizer que é x. Poderia dar y, poderia dar a, poderia dar b, poderia dar qualquer outra letra que eu quisesse. Em geral, na matemática, a gente vai usar x e y, mas pode ser qualquer outra letra. Pode ser M, pode ser inicial do seu nome, pode ser qualquer coisa. A seguir, nós pensamos, então, por exemplo, se eu te der um número 2, qual a operação que você vai fazer para ter o quíntuplo de 2? Você vai multiplicar por 5, certo? Se eu te der o 3, a operação para você fazer o quíntuplo de 3 também vai ser multiplicar por 5. Então, se eu te der um número x qualquer, o quíntuplo dele vai ser fazer 5 vezes x, certo? E, de novo, nesse caso aqui, eu não preciso escrever o sinal de vezes, tá? Sempre que eu tiver um número e uma letra, a gente já subentende que tem uma multiplicação aqui, então não preciso escrever. Tá? Então, esse é um exemplo de como a gente pode aplicar o conceito de incógnitas. Tá? Então, quando eu não sei o valor, eu atribuo. Outro exemplo aqui. O triplo de um número. 3S, sei lá, 3A. A letra que eu quiser colocar, tanto faz. O que importa é ter o 3 para indicar o triplo. Tá? Então, essa é a ideia de expressões algébricas. Tá? Aí tem um material para vocês fazerem exercício, tá? E aí, de expressões algébricas é isso. Valeu!